e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, eu gostaria de convidá-los neste momento para que nós pudéssemos meditar nas palavras do Santo Evangelho do nosso culto que nós acabamos de ler e de ouvir. E sobre estas palavras do Evangelho, eu quero convidá-los a meditar sobre este tema: Deus nos abre mais um ano da graça. Que Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma fale aos nossos corações e nos traga o consolo que vem do alto. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, como já foi anunciado no início do nosso culto, nós estamos chegando ao final de mais um ano da igreja. É importante frisar que o calendário da igreja, o ano eclesiástico, como nós conhecemos, ele é diferente do nosso calendário comum. Para nós estamos à véspera de um ano novo, né? E no próximo domingo, quando se iniciar novamente o advento, então nós iniciamos o ano novo da igreja. Uma nova caminhada, um novo ciclo, onde a igreja está caminhando neste mundo rumo à morada eterna. E de fato é isso que significa o ano eclesiástico: a caminhada do povo de Deus aqui no mundo, a caminhada da sua igreja, da igreja de Deus aqui neste mundo. Uma caminhada que nós sabemos não é fácil, uma caminhada marcada muitas vezes por adversidades, por sofrimentos, por investidas do inimigo, tentando fazer com que nós desistamos desta caminhada. Mas ela também é uma caminhada marcada pela presença de Deus, pelo auxílio de Deus, Deus sendo o nosso escudo, Deus sendo a nossa fortaleza, Deus sendo o nosso refúgio nos momentos de aflições. Por isso, chegar ao final de um ano eclesiástico é ao mesmo tempo um privilégio e uma bênção que Deus concede a nós. E chegar ao final, muitas vezes, pode trazer para nós também o sentido de sentimentos diversos. Assim é em toda a nossa vida, quando nós chegamos ao final de um ciclo. Por exemplo, quando nós estamos chegando ao final de mais um ano letivo, nós temos o sentimento de um dever cumprido, um sentimento de alívio pelo ano que está terminando. Bom, assim é para aqueles alunos mais estudiosos, né? Aqueles alunos que querem que o ano termine logo, porque para aqueles que não cumpriram com o esperado, para aqueles que não se prepararam, o final do ano escolar pode significar desespero, pode significar correria, pode significar choro, porque eles sabem que deixaram para a última hora para fazer o que deveria ter feito durante um ano todo. E muitas vezes nós descobrimos que não há mais tempo para mudar e nem para recuperar o que ficou para trás. Isso é um exemplo, a nossa vida toda é assim. Mas o final, gente, ele também tem um sentido muito valioso para nós. O final tem um sentido e pode significar para nós também recomeço. Saber que um ano está acabando é também saber que um novo ano está para começar. E também começar aquilo que não se conseguiu fazer no ano que se passou. Uma nova oportunidade. Um novo recomeço. O Evangelho do nosso culto que nós lemos hoje, ele também nos mostra um final. E um final que nos traz a oportunidade de recomeço. E não é por acaso que este texto, ele está colocado justamente entre o final do ano eclesiástico, onde nós podemos olhar para trás e vermos como a igreja, como nós caminhamos durante esse ano que se passou. E também o início, o advento, o tempo em que nós somos novamente preparados
para podermos receber a boa notícia do nascimento de Jesus. A boa notícia, meus amados irmãos, que enche a nossa vida de esperança, de consolo, de força, para que nós possamos recomeçar a nossa caminhada aqui na terra rumo ao céu. E olhando para a caminhada de Jesus rumo ao Calvário, para a sua crucificação e para a sua morte, nós vemos ali também a caminhada da igreja hoje no mundo. Esse caminho ao qual nós podemos caminhar hoje, ele foi pisado e ele foi marcado pelo sangue e pelo sofrimento de Jesus. Por isso, meus amados irmãos, o caminho da cruz é o caminho pelo qual Jesus abre para o seu povo, abre para a sua igreja, abre para cada um de nós as portas do céu. É pelo caminho da cruz que nós podemos chegar ao céu. Não existe outro caminho. E esse caminho, no entanto, meus amados irmãos, ele não é um caminho fácil. Antes, ele é um caminho marcado muitas vezes por contradições, por palavras, por choros, por ofensas, por alertas, mas ele também é um caminho marcado pelo perdão, pelo acolhimento, pelo amor. Perdão, acolhimento e amor que Jesus tem por todas as pessoas e estende a todas as pessoas, até mesmo para aquelas pessoas que estavam maltratando, humilhando e levando Jesus à morte. Até para estas pessoas, Jesus estende o seu perdão, estende o seu acolhimento, estende o seu amor. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. As mulheres que acompanhavam Jesus, elas puderam sentir em suas palavras o cuidado e o consolo que Jesus estava oferecendo para todas as pessoas e também para elas. As palavras de Jesus nesse texto atravessam as lágrimas e os lamentos daquelas mulheres e elas vão direto ao seu coração. E essas palavras, meus amados irmãos, elas são ao mesmo tempo um alerta e um convite carinhoso para que aquelas mulheres pudessem colocar agora as suas vidas, pudessem colocar toda a sua esperança aos cuidados de Jesus, porque Ele é o refúgio nos momentos de aflições. Por isso Jesus olha nos seus olhos e diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E quando nós olhamos para estas palavras, nós nos perguntamos assim: o que é que Jesus queria dizer com isso? O que Jesus queria dizer com estas palavras? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Que mensagem Jesus queria transmitir, não só aquelas mulheres, mas a nós também, com estas palavras? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, Jesus alerta a essas mulheres que não é por causa dele que elas deviam chorar, mas sim por elas e por seus filhos. Jesus inicia chamando elas de filhas de Jerusalém. Por quê? Porque elas representam o povo, elas representam a todos aqueles que conhecem as profecias, que conhecem as Escrituras e que estão unidos a Deus. Por haverem rejeitado a Jesus, e assim também a salvação a qual Deus mesmo havia enviado, o povo trouxe sobre si a destruição, trouxe sobre si a condenação. E interessante
Porque essas palavras de Jesus, elas apontam lá para o ano 70 depois de Cristo, quando essa destruição se concretizou por meio do Império Romano, que invadiu Jerusalém e destruiu o templo. E isso para o povo foi muito forte, porque o templo simbolizava para eles a presença de Deus. Destruir o templo significava que Deus estava sendo derrotado também. Provavelmente na cabeça desses homens, eles se lembravam de um outro episódio na sua história, que também trouxe esse sentido de abandono, de um Deus sendo derrotado, quando o Império Assírio Babilônico invadiu Jerusalém e também destruiu o templo. Agora, o que resta para eles e o que restará são ruínas. E esse dia seria para o povo, e foi de fato, um dia de muito choro, de muito lamento, de muita tristeza. É para este dia que Jesus aponta o choro e o lamento dessas mulheres. Entretanto, este dia ainda não havia chegado. E por isso Jesus aponta em suas palavras: não chores por mim, mas por vocês e seus filhos, para uma necessidade no coração do povo. A necessidade de arrependimento e de perdão. E arrependimento e perdão aqui, meus amados irmãos, significa para este povo voltar para Deus, entregar-se nas mãos de Deus, entregar nas mãos de Deus toda a sua vida, todo o seu cuidado, certos e confiantes agora de que Deus os acolherá, e Deus mesmo vai cuidar deste povo. Essa sempre foi a mensagem que os apóstolos anunciaram ao povo após Jesus subir ao céu. Um convite que era sempre renovado pela ressurreição de Jesus. Um convite para que o povo reconhecesse os seus pecados e entregasse as suas vidas nas mãos de Deus. Meus queridos, esse é o convite que nós também recebemos diariamente de Deus. Um convite para que nós possamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas vidas quebradas e voltarmos para Deus, entregar nas mãos deles a nossa vida, certos, meus amados irmãos, de que Deus nos acolhe, assim como nós somos, e Ele nos oferece o seu perdão. Perdão este que nós podemos encontrar na caminhada de Jesus rumo à cruz. E essa mensagem, meus amados, ela é renovada sempre de novo para nós em cada advento, em cada novo início do ano eclesiástico, onde nós podemos ter a certeza do recomeço das nossas vidas diante de Deus. A certeza com isso de que o tempo da graça, o tempo da paciência e do convite de Deus para uma vida sobre os seus cuidados, sobre o seu amparo, sobre o seu perdão, está de novo aberto para cada um de nós. Nós encontramos nas palavras de Jesus, mais uma vez: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, todo o consolo e todo o alívio diante das nossas vidas manchadas pelo pecado e pela maldade. Duas coisas nos chamam a atenção nesse versículo, meus amados irmãos. Primeiro, Deus não olha para os nossos pecados, não diretamente, mas quando Deus olha para nós agora, Ele olha através de Jesus. Ele olha primeiro para a cruz. E o que é que Ele vê na cruz? Ele vê o Jesus humano, o Jesus que conhece a nossa dor, o Jesus que conhece as nossas fraquezas e por isso se compadece de nós. Deus não olha para os nossos pecados, mas olha para Jesus.
sabemos e reconhecemos, meus amados irmãos, que o nosso pecado, que a nossa maldade, não agrada a Deus. Muito pelo contrário. O nosso pecado provoca a ira de Deus. O salmista Davi coloca essa realidade diante dos nossos olhos quando ele diz, lá no Salmo 51, versículo 4, contra ti eu pequei, somente contra ti, ou seja, contra Deus, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condenas. E o mesmo rei Davi, no Salmo 32, versículo 3, ele coloca o que é que o pecado faz conosco. Qual é a realidade, a única realidade verdadeira que o pecado traz para a nossa vida? Enquanto nós não o reconhecemos e não o confessamos diante de Deus, não buscamos o perdão de Deus. Ele diz lá, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Em outras palavras, o nosso pecado nos faz sofrer. O nosso pecado nos afasta de Deus. Ele impede que possamos viver em comunhão com Ele, que possamos desfrutar dos cuidados do Pai. E diante disso, longe de Deus, da sua proteção, do seu cuidado, da sua graça e do seu amor por nós, o que é que nos resta, meus amados irmãos? O que é que nos sobra? Qual é a verdadeira realidade nossa diante disso? Longe de Deus. O apóstolo Paulo nos coloca isso em Romanos. O salário do pecado é a morte. Essa é a única realidade que o pecado traz para nós. Morte e sofrimento. Sofrimento que nós experimentamos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. E nós sabemos muito bem os tipos de sofrimento que o pecado traz para cada um de nós. E o tamanho da destruição que ele causa dentro dos nossos lares, na nossa vida social, no nosso trabalho. O que nos resta diante desse pecado e longe de Deus são as ruínas de um coração quebrado, machucado, desfalecido por causa do pecado. Essa é a nossa realidade. E vocês sabem o que nos faz sofrer mais? É que nós não conseguimos mudar essa realidade. Nós não conseguimos evitar isso. Caminhamos para a morte. E cada passo para a morte é um passo mais longe de Deus. É isso que o caminho do pecado faz com a gente. Mas, e eu gosto deste mas, porque o mas da Bíblia é sempre um mas enfático. É um mas que muda a realidade. Essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que nós vivemos longe dele. Deus não quer que nós perecemos, morremos eternamente. Muito pelo contrário. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E aí eu pergunto para nós, que verdade é essa? E aonde é que está esta salvação? Se eu não consigo mudar a minha realidade, e não importa o que eu faça para tentar agradar a Deus, o meu pecado vai tornar essa obra imprópria diante de Deus. Ela vai manchar, vai macular essa obra diante de Deus. Aonde eu encontro esse caminho da verdade? Aonde eu encontro essa salvação que Deus nos oferece? E o Evangelho do nosso culto nos responde: no caminho da cruz, no caminho que Jesus caminhou para nós. O caminho que Jesus está caminhando, Ele oferece para cada um de nós uma nova oportunidade para podermos viver diante do amor e diante do perdão de Deus.
E nós encontramos essa nova vida nas palavras do próprio Salvador, que diz: Pai, perdoa-nos. Essas palavras que são ditas àqueles soldados e aquelas pessoas que entregaram Jesus à morte, são palavras de misericórdia, de um Deus que compreende e se compromete com a sua criação, e tem o desejo de tê-los sempre pertinho de si, perdão. O apóstolo Paulo, ele nos revela essa preocupação de Deus para com o seu povo, em ter cada um de nós vivendo junto com ele, sobre os seus cuidados e proteção, quando ele escreve lá em 2 Coríntios 5,19: porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. É interessante, porque a palavra reconciliar, no verbo grego, de uma maneira bem simples, significa que Deus estava fazendo as pazes conosco. Quando eu era criança, pequenininha lá em Barbacena, como dizer, mais criança, faz tempo, tá, gente? Não importa quanto tempo, não era criança, a gente brigava com os amiguinhos e a gente tinha um sinal. A gente fazia assim: tô de mal. E ali a gente deixava de ser amigo, e ali um ficava de cara virada por outro. É engraçado que criança não fica mais de 5 minutos, mas são 5 minutos longos, E quando a gente ia fazer as pazes, a gente esticava o dedinho: vamos fazer as pazes? Gente, é isso que Deus faz conosco. Nós, por causa do nosso pecado, nós dissemos para Deus: olha, eu estou de mal contigo, Deus, eu não quero mais ser seu amigo. E Deus estende o dedinho e diz: olha, vamos fazer as pazes, vamos ser amigos de novo. Eu gosto da sua amizade, eu quero que você esteja comigo. É isso que significa dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava dando o braço a torcer para continuar sendo nosso amigo e para nos fazer seu amigo de novo. E como é que Deus faz isso? O apóstolo Paulo continua: não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, não olhando para os seus pecados, para as suas maldades, mas perdoando. Por isso que quando Deus olha para nós, Ele não olha diretamente para o nosso pecado, mas Ele olha para Jesus, o qual faz as pazes entre nós e Deus. Deus estava em Cristo fazendo as pazes conosco, não levando em conta os nossos pecados, mas olhando para Jesus, que carregou, meus amados irmãos, em seu caminho, sobre a cruz, a nossa culpa e o nosso pecado. Por isso o apóstolo Pedro vai poder dizer: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos agora para Deus. Ou seja, essa é a nossa primeira ressurreição, onde nós deixamos o velho homem, a velha vida, para nascermos para Deus e vivermos e caminharmos no caminho que Deus preparou para nós. Aí cabe uma pergunta: por que Jesus faz isso? Por que Jesus faz as pazes entre nós e Deus? Como Ele consegue isso? E aqui tem um aspecto muito importante que nós precisamos ressaltar: a natureza humana de Jesus. O Jesus humano, que conhece a nossa dor, que conhece as nossas fraquezas, e por isso se compadece de nós. Esse é um aspecto muito importante que nós jamais devemos negar. O Jesus que é verdadeiro homem, que conheceu a nossa dor, que conheceu a nossa fraqueza, que conheceu as nossas limitações. E é nesse Jesus que nós podemos encontrar consolo.
Jesus sabe o que é ser tentado. Ele conhece as nossas tentações, porque Ele mesmo foi tentado como nós somos tentados diariamente. O aspecto humano de Jesus, meus amados irmãos, não enfraquece o que Jesus é. Pelo contrário, ressalta. No Jesus que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, nós encontramos o nosso Salvador. Nós temos a certeza de que nós temos um Deus agora que conhece as nossas dores, que conhece os nossos problemas, e por isso se compadece de nós e quer nos salvar. Ter um Deus, meus amados irmãos, que se sujeitou a viver como nós vivemos, que chorou, que sentiu fome, que sentiu frio, e todas as outras coisas que nós precisamos enfrentar nesse mundo, é ter a certeza de um Deus próximo de nós, um Deus que de fato pode oferecer para nós o seu perdão, que pode oferecer para nós o seu amparo, o seu consolo, que pode oferecer para nós, meus queridos, alívio para as nossas cargas. É nessa esperança de sabermos e de conhecermos que Jesus estava sofrendo igual a Ele, e mesmo sendo inocente, que aquele malfeitor na cruz pôde encontrar em Jesus também o seu Salvador. Não foi um Deus longe dele, mas um Deus que estava sofrendo como ele estava sofrendo, com a diferença de ser Jesus inocente. E ele encontra em Jesus não um Salvador indiferente ao seu problema, mas um Salvador que conhece a sua dor, um Salvador que conhece a sua fraqueza, um Salvador que se fez igual a ele, e que pode agora acolhê-lo mesmo diante da morte. É diante dessa realidade de Jesus ao lado dele que aquele malfeitor pode reconhecer a sua culpa diante de Deus e dizer: a nossa condenação é justa e por isso nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que nós fizemos, e pedir o perdão de Deus, pedir o perdão de Jesus. Olha, lembra-te de mim quando vieres como rei. Nessas palavras deste homem pregado ao lado de Jesus, nós vemos coisas muito importantes. Esse malfeitor, ele sabe que não é merecedor do perdão de Deus, que não é merecedor da misericórdia que Jesus estava oferecendo. Ele também sabe que não tem nada que ele pode oferecer a Jesus que possa mudar a sua situação, a não ser a sua vida de um condenado à morte, a sua vida de um pecador. Mas ele reconhece em Jesus o tempo da graça, o tempo da graça que está sendo aberto para ele. E diante dessa misericórdia, ele coloca a sua vida de pecados e condenação nas mãos de Jesus. O que é que esse malfeitor recebe de Jesus, meus amados irmãos? Diante dessa confissão, desse entregar-se, desse reconhecer a graça de Deus aberta para ele, o que é que ele recebe em troca de Jesus? A resposta de Jesus é a resposta daquele que conhece a dor e o sofrimento que o pecado causa na vida das pessoas. E por isso Jesus oferece um remédio que cura essa enfermidade. Jesus oferece àquele homem o perdão e o acolhimento. Ele oferece o céu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje desfrutarás dos cuidados de teu Criador. Ainda hoje estarás nos braços de Deus. Que palavras consoladoras, meus irmãos. Que palavras consoladoras. E este tempo da graça, que foi oferecido a este homem, que foi oferecido a todos que estavam ali, mesmo que muitos não aceitaram e não reconheceram esse tempo de perdão, esse tempo continua sendo oferecido hoje
para cada um de nós. As palavras de Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso, continuam sendo ditas, e o tempo de perdão e de arrependimento continua sendo aberto para nós. E o convite de Jesus para nós é: venham todos, deixe que eu cuide de vocês. Eu conheço como ninguém as dores de vocês, eu conheço os seus sofrimentos, eu conheço as suas lágrimas. Por isso eu estou oferecendo a vocês o remédio que pode suavizar a dor, que pode trazer para a vida de vocês paz de consciência, alívio para o sofrimento, que pode trazer para vocês a certeza do cuidado de Deus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês das suas pesadas cargas. Ou ainda, como nos coloca o apóstolo Paulo, na epístola que foi muito bem lida hoje, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos levou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Meus queridos, ser liberto do pecado, do império das trevas, ter os nossos nomes no reino de Deus, é ser transportado para esse reino do seu Filho e viver diante do perdão diário, da redenção que Jesus nos oferece, é estar sempre de novo diante do tempo da graça de Deus. Um tempo que Jesus nos abre ano após ano, até a sua vinda. Um tempo que nos garante que viveremos também com Deus, nos seus braços e sob os seus cuidados no céu, para toda a eternidade. Deus nos abre mais um ano da graça, para que nós possamos desfrutar da sua companhia, do seu cuidado e do seu amor. E por meio deste tempo nós podemos olhar para diante e vermos a porta do céu aberta para cada um de nós. Amém. Coloquemos aqui.